Estamos aqui no ateliê, aqui é o lugar que eu mais fico, é onde eu passo a maior parte do meu tempo. O trabalho de moda tem a expressão, mas tem muito por trás que é estratégia. É também um negócio e é feito para as pessoas. A gente vive numa indústria que tem tudo a ver com expressão, tudo a ver com expressão pessoal mesmo, do estilista, da marca, mas as coisas não são feitas somente com esse critério. Então eu quero dividir um pouco com vocês de como isso é feito, de como é pensado uma coleção. Falando um pouquinho do tema, né, que é onde a gente começa a pensar qual vai ser o tom dessa coleção, a vibe, a cara dessa coleção. Para mim tem muito a ver com o que eu tô vivendo, com o que eu tô gostando. Eu sou muito intuitiva, assim, então eu meio que vou juntando coisas e quando eu olho já tá ali. Por exemplo, a coleção dos Nômades, que eu acho que vocês lembram, que teve um desfile no São Paulo Fashion Week, eu já tinha várias cordas, eu tinha patchworks, e aquilo foi juntando e formando uma cena que é um mood, que é uma sensação, né? A moda tem muito isso, esse desafio de juntar a intuição com o negócio, com o trabalho. O tema ele não é tão racional, pelo menos na minha marca. Bom, depois que a gente define o tema, a gente passa para uma outra fase, que é a escolha de materiais. É uma fase muito gostosa, porque a gente testa muita coisa, acompanha muito o que aconteceu nas últimas coleções, o que deu certo, tecidos que não funcionaram bem, coisas que deram errado. Então a gente sempre parte também de uma pesquisa dentro do nosso próprio negócio, do que a gente acertou, do que a gente errou na coleção anterior. Cartela de cor, esse tipo de coisa volta para aquele mundo mais intuitivo, que aí é onde a moda, né? A gente não tem... Tô gostando de azul turquesa, não dá pra explicar, estamos gostando de azul turquesa. Essa foi a cartela de cor que a gente usou pro inverno 2020. Uma cartela extensa e a gente vai meio blocando assim por combinações, mas depois isso se mistura também e a gente sempre faz uma cartela que tudo é muito coordenável, então quando chega na loja fica muito harmonioso. Depois que a gente compra os materiais e começa a chegar aos poucos, a gente começa a montar um mood board. E o processo é mais intuitivo aqui também. Corta coisas que a gente viu na rua e coloca aqui, ou materiais de pilotagem que tá chegando, a gente coloca, e a coisa vai ganhando vida e você começa a ver realmente que aquela coleção tem uma cara, tem um caminho. Falo muito que a menina da Pati Boa, ela é meio nômade, ela carrega referências e histórias que ela vive ao longo dessas viagens e tem muito a ver com a minha vida também. Eu quase moro no avião. E essa estampa a gente fez em várias bases. Então aqui tem um linho natural, uma pegada bem resort, aqui é a lycra. A gente sempre ajusta as cores para ficar igual, então eu tenho muita roupa que mistura lycra com linho, e aqui é uma outra variante da mesma estampa com fundo mais claro. Vocês sempre vão ver referências tropicais, um toque de brasilidade, seja em materiais mais rústicos, como por exemplo esse entremeio de palha, que é uma coisa que eu uso muito e repito muito nas coleções, que cria uma unidade que é o nosso ponto de partida. E para onde essa menina vai, a gente vai explorando os lugares. Esse momento é muito lúdico e importante para a gente não ficar se repetindo, assim, você vê o mood board, é quase que as estilistas olham, nossa, eu quero usar essa roupa, é onde a gente quer ser essa mulher, é onde a gente se inspira mesmo para trazer uma coisa nova para nossa cliente. Às vezes a gente faz uma peça lisa e aplica motivos de uma determinada estampa. Esse vestido aqui ele vai ser feito num chiffon de seda, nessa estampa, que é a Sophie, misturado com vários entremeios e depois ele vai ser rebordado com os mesmos motivos da estampa. Quando a gente termina o mood board, a gente começa a fazer os desenhos e as estampas. Esse processo, as estilistas começam a desenhar e a designer gráfica começa a desenhar as estampas. A gente meio que faz isso ao mesmo tempo. E é muito legal porque das estampas saem os bordados, as estampas elas criam mundos pra gente explorar na roupa. As pessoas me perguntam, você faz tudo sozinha? Não, eu tenho uma equipe incrível. Comecei sozinha, mas hoje tem uma mulherada maravilhosa aqui que me ajuda e a gente trabalha em time. O processo de estamparia é um dos que eu mais amo, eu vibro muito, porque eu acho que a estampa é uma coisa que torna única a roupa, né? E conta uma história. As nossas estampas contam histórias daquela determinada coleção. Então quase que cataloga, assim, eu acho que quem tem uma peça estampada de uma coleção desenvolvida a partir de um tema, tem uma peça de arte, né? Como a gente tem a empresa, uma base em São Paulo e uma base em Uberlândia, a gente tem pessoas que pilotam as primeiras peças em Uberlândia e pessoas que fazem aqui em São Paulo. Então o estilo meio que divide. Uberlândia tem essa vibe um pouco mais de festa,
Eu comecei fazendo festas, as estilistas de lá trabalham mais focadas em festa, mas fazem o casual também. E aqui um pouco mais no casual, patio boa e beachwear. A gente fica meio dividido entre esses dois mundos. Mas a gente se encontra, a gente faz 2 viagens por ano para Paris. Eu faço questão de levar o meu time comigo, que eu acho que é o momento também da gente sair dessa coisa só do processo, só do plano, levar as meninas para dar uma espairecida. E é quase que um momento pessoal pra mim também com elas, assim, de tipo, vamos esquecer o negócio, vamos ver coisa bonita. Eu fico muito feliz que a gente tem essa oportunidade de fazer isso juntas. Esse momento é quando a gente recebe as estampas da estamparia. O processo que a gente usa é a estamparia digital, porque a gente tem uma qualidade muito legal de cor, de vivacidade da estampa. Então a gente recebe essas amostras, então tem várias tonalidades em bases diferentes. Aqui eu tenho um tafetá, aqui eu tenho uma musseline de seda, e a gente vai escolher qual desses tons é o mais legal para nossa coleção. Daqui do começo da estampa, de um elemento, e depois como a gente traz isso para uma outra realidade, esse mesmo elemento, motivo transformado em um bordado. Especificamente esse bordado é feito de linha, que é uma coisa que eu tô amando muito, que traz essa cara mais rústica. Isso é um risco feito à mão, para a bordadeira seguir. E a gente inventou uma coisa aqui na marca que é muito engraçada, que a gente transforma as estampas, a gente fala, é uma expressão, né, que a gente inventou, a gente transforma estampa em bordado e bordado em estampa. Então, é engraçado falar isso, mas, por exemplo, a gente faz o desenho de uma estampa, aquela estampa sai, a gente recria aquele desenho todo em pedraria. E foi uma maneira que a gente encontrou de inovar o bordado, de não ser só mais arabescos, flores, ele pode ser o que a gente quiser. E isso levou o nosso trabalho do bordado para um outro nível, assim, de mais elaboração, feito a partir de uma estampa que é digitalizada. Você traz uma coisa que é super manual, feita a partir de um desenho gráfico, começa na mão, mas depois é digitalizado e depois vira bordado. Então, por exemplo, essa estampa específica, ela chegou pra gente com várias tonalidades diferentes. E o tom que mais coordena com a nossa cartela é essa com esse fundo bem com cara de linho, e essa vibe um pouco mais vintage, assim. E uma coisa que eu adoro fazer é misturar estampas. Então, por exemplo, essa aqui que é a Margot, que é a girafa, a gente imaginou já isso misturado com isso. Eu acho que dá uma coisa muito original, muito única. E nesse momento é a hora que a gente enxerga quais combinações que a gente pode fazer. Bom, com o mood board todo recheado de referências, bem lindo, inspirador, a gente começa a desenhar. Esses desenhos, eles são muito bem pensados, são divididos por famílias, de acordo com todas as mulheres que a gente tem dentro da marca. A gente nunca faz para um tipo de mulher só, a gente tem várias consumidoras, diferentes corpos, diferentes perfis. Então a gente pega esse tema, que é lúdico, lindo, e vai imaginando como a mulher nesse perfil usaria esse tema, como a mulher nesse perfil usaria esse tema. Então a gente tem 1000 mulheres dentro de um mesmo tema. Depois a gente faz os croquis, já com as estampas, as aplicações de bordado, dentro de uma família. Cada desenho a gente imagina atender uma mulher diferente que gosta da marca. Depois que os desenhos são aprovados, batemos os materiais, os desenhos, está tudo aprovado, a gente começa a produzir os pilotos, que é a primeira, a gente chama de piloto, que é a primeira peça. Isso é um processo super exaustivo, desmanche e faz, eu provo todas as roupas que eu faço desde o dia 1 do meu trabalho, então tudo passa pelo meu corpo. É uma coisa meio insana, assim, mas é o único jeito que eu tenho de ter certeza que tá vestindo bem. Modelagem pra gente é preocupação número 1, quem conhece a nossa marca sabe disso. Então esse momento é quando a peça chega pra gente provar. E aí eu vou fazer os ajustes, ver se tá caindo bem, modelagem principalmente. Que eu tô provando na Marina, mas depois eu visto também. E os retoques finais para ver se tá tudo certo. Então, para resumir um pouco do processo de criação para vocês, que tem muita coisa por trás, mas para vocês terem uma noção de tempo, tudo é feito com 1 ano de antecedência até ser lançado. Então, isso para vocês verem o quanto que é um trabalho minucioso e de muita pesquisa e de muito trabalho. Nesse intervalo, o que acontece? Essa pesquisa do tema, definição de materiais, construção do mood board, estampas e desenhos, pilotagem e lançamento.